E hoje no quadro Vozes Marcantes, histórias de quem fez e quem faz o rádio. Gente, mais uma figura que eu trouxe para a gente poder bater um papo. Eu vou contar um negócio para vocês, viu? É outro que tem um histórico muito grande de emissoras, né? E quando eu era pequena, né? Eu acho que nessa época eu tinha começado a ouvir uma das emissoras de rádio. Uma delas é a Rádio Sociedade, o qual esta figura fez parte. Eu era pequenininha, acompanhando o show da tarde. Dentre essas figuras que apresentou, foi este cara que eu vou conversar aqui. Depois ele fez parte da Rádio Excelsior, né? Que é outro que eu já ouvi. Também pequena também, era muito menina. Aí veio a Tarde FM, que antes o nome era 104, né? Aí eu já era adolescente, né? Acompanhava toda a programação. E depois, né? Ele saiu da emissora e atualmente agora ele está fazendo eventos, né? Produtor de eventos. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Gilberto Vitória. Boa tarde, Gilberto Vitória. Que prazer. Boa tarde, minha amiga Liliane. Tudo bem com você, minha querida? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. Ah, que bom. Quando você contou um pouquinho da história, falou sociedade, Isso. falou excesso, falei, meu Deus do céu, quantos anos Liliane tem? Porque eu não sou velho não, gente. Eu sou novinho. Pois muito bem, eu também sou nova. Mas que bom falar contigo, falar com os seus ouvintes, com o público dessa emissora virtual, a Visão. Nova Visão. Rádio Visão. Nova Visão, né? Isso. Que legal. Vamos falar contigo e contar um pouco dessa história. É gratificante, viu? É muito gratificante pra gente. Eu sei que você já conversou com alguns colegas. Já, sim. Que legal. Já sim. Que bom. Mas me conte, o que é que você quer saber sobre mim? Eu tenho pouca história para contar. eu não acho não, porque eu acho que é muita história, viu? Bom, eu quero saber de você, Gilberto, como foi que você começou a sua carreira no rádio? Menina, faz um tempinho, viu? Isso eu vou colocar na década de 90, 91, 92, 93, 94. Quando você falou Rádio Sociedade, Show da Tarde, menino, eu lembro, no lugar de Cida Novaes. Lembro-me. Cida Novaes, sim. Cida Novaes, eu substituí a Cida, mas antes eu comecei na Rádio Excelsior, aqui em Salvador, Rádio Excelsior da Bahia. Na Rádio Excelsior eu estive por 2 vezes, na Rádio Excelsior. Depois a Rádio Excelsior, fui para a Rádio Sociedade. Isso. E da Sociedade voltei para Excelsior. Menina, é uma longa história. Eu sou do interior da cidade de Amargosa, Bahia. Nasci em Nova Tarana, depois em Amargosa. E lá em Amargosa é aquela coisa de menino, né, do interior. Sim. Fazer locuções, carro de som, algumas propagandas, aquela coisa toda. Isso com 17, 16 anos. E minha história é um pouco engraçada, Liliane, porque até para a turma hoje vencer e crescer na vida. Hoje em dia a palavra que a gente usa é bullying. Bullying, né? Você sofre bullying. Exato. Até os 17 anos eu trocava as letras. Eu totalmente, tipo, bola, eu falava, vamos jogar bola, vamos pro rádio, vamos pra escola, na escola tá certo, vamos pra subir escada. Ou seja, tudo que a gente falava, tudo que era D, você falava T. Né? G por Q, R por L, D por T. Era uma situação J com G. Com G, J sei.
É uma situação complicada. E aí, como é que o menino que até os 17 anos trocava as letras? Trocava de letra, trocava os fonemas. Tímido, mas muito tímido por causa disso. E se tornou aí um radialista, né? E passou por várias emissoras. Sim. Eu acho que é força de vontade, querer crescer na vida. Eu era muito simples, pobre, sou de uma família de 25 irmãos. Nossa! Olha, 25 irmãos, lá da cidade de Amargosa, na verdade, toda aquela região, Nortarana, Brejões, Amargosa. E eu sou o caçula dos homens. Meu pai teve 25 filhos, 22 conseguiram crescer. Nossa. E hoje somos 18 vivos, né? Que maravilha! E muito pobre. Primeiro, era pobre, muito pobre. E segundo, eu trocava as letras. Aí todo mundo foi saindo dentro de casa, saindo. Eu era o caçula, foi o penúltimo, ainda tinha uma menina, né, uma irmã, e vim para Salvador. Aqui em Salvador eu tentei ser piloto de avião, na aeronáutica. Eu saí do interior, lá eu fazia propagandas, no carro de som, anunciava algumas festinhas, coisas do interior, com 17 anos. E aqui em Salvador eu entrei na aeronáutica. Eu digo, vou ser piloto de avião. Na realidade eu pilotei vaso sanitário. Nossa! Eu fui 7 anos soldado na aeronáutica. Aquele sonho do interior, menino. De ser piloto de avião, fui piloto de vassoura, limpando banheiros, cortando capim na aeronáutica. Nossa. E no período que eu trabalhava à noite na aeronáutica, era o serviço 24-48, quem é militar segue essa linguagem, 24-48. Eu ficava à noite ouvindo outros colegas e ao mesmo tempo falando do rádio. Oi, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é Gilberto Vitória e tal. Aí meus colegas, menino, você tem uma voz de radialista, por que você não faz o curso de radialista? E eu tinha esse sonho, né? Era bem lá, escondidinho. Quando chegou em 92, 93, surgiu a oportunidade de fazer esse curso aqui em Salvador pelo Sindicato dos Radialistas, um curso na Faculdade Visconde de Cairu. E aí eu fiz. Era engraçado que eu era da aeronáutica e à noite eu ia pro curso, fardado, como soldado da aeronáutica. Isso com 18 anos. Gente. 18, 19 anos já. Lá, todos hoje que continuaram e deram certo, falo que de todos, o único que pensaram que não ia dar certo era eu. Esse rapaz da aeronáutica vem pra aqui tomar curso de radialista. Não vai dar certo aí, não. Meu Deus. E graças a Deus deu. Aí eu continuei trabalhando na aeronáutica e sendo radialista. E minha primeira emissora foi Rádio Excelsior da Bahia. Aqui em Salvador. Eu fazia um programa bacana. Nessa época você não escutava, não. Era o nome do programa é um programa muito legal, Madrugada Amiga. Ah, tá. Olha, Eliane, deixa eu lhe contar um segredo. Você tá me fazendo recordar agora. Olha que legal, eu recordo. Madrugada Amiga. E nesse programa, as pessoas iam para emissora de rádio, olha, naquele tempo. Naquele tempo, hoje, gente. Olha aí só. eu de madrugada ia para a Rádio Estel. Pena que eu não era nascida, porque se fosse nos tempos de hoje, acho que até eu iria. Menino, a gente tinha um quadro legal. A gente se reunia, acho que de 2 em 2 meses, se eu não estiver internado, na casa de alguém, para fazer uma confraternização dos amigos da madrugada. Uau, que maravilha. Olha que legal. Nossa. Eu lembro que eu fiz boas amizades. Boas amizades. Aí eu fiquei na Rádio Excelsior durante um período. Não, se ele estivesse vivo, com certeza eu direi para você ouvi-lo. Otton Carlos. Grande Otton Carlos, viu? Otton Carlos. Pessoa Otton Carlos era um deficiente visual. Ele, eu diria que foi o meu mentor aqui no rádio. Eu ouvi Otton Carlos e comecei a imitar a voz dele, tanto que ele chegou para mim uma época e falou: que não coisa! Me imite, que as pessoas estão dizendo que você tem uma voz parecida. Mas foi o início. Eu gostava tanto de Otton Carlos que eu comecei a imitá-lo. Não, mas eu vou te dizer, Otton Carlos, ele é assim, ó.
eu estava até falando com a esposa dele o seguinte, quem acompanhava as chamadas, os comerciais que eram feitos pelo Elton Carlos, não o via como um deficiente visual, porque o cara tinha uma inteligência, uma memória, gente do céu, meu Deus. E daí você não sabia como ele gravava. Ele era fantástico. Caramba. Você dava um texto, ele pedia para alguém ler o texto. Lia 1, 2 vezes somente o texto. E é difícil você decorar 1 minuto, 2 minutos. Ele decorava, ele guardava e falava, tô pronto. E gravava. Ele colocava no gravador. Nossa. Isso, um gravadorzinho dele, eu via. Sim. Rapaz, fantástico, Elton Carlos. Muito e aí, bom. Elton Carlos me apresentou Genildo Lavinsky. Grande Genildo Lavinsky, eu ouvia. Que era o diretor, na época não era Rádio Sociedade. Era, acho que era Grupo Nordeste de Comunicação. Eu acho que de Pedro Irujo. Sei. Tinha Itapuã FM, Rádio Sociedade da Bahia e outras emissoras pelo interior. Sim. E daí Genildo me chamou, Gilberto, eu já ouvi falar de você, Elton Carlos me apresentou, e eu quero que você comece segunda-feira aqui no lugar de Cida Novaes, porque o esposo dele era da, se eu não me engano, Unesco, um avião até do esposo de Cida Novaes, infelizmente, caiu no mar lá dos Estados Unidos para o Canadá, alguma coisa assim, com muita gente da ONU. Da ONU, é alguma coisa, a ONU era Unesco, eu estou na dúvida agora. E Cida vai sair. Ela vai trabalhar na Unesco. Ou é ONU ou é Unesco. Eu confesso que eu esqueci. Sim. E segunda-feira você começa. Menino, eu tremi na base. Imagino. Eu topo. Aí pronto. Aí da Excelsior eu fui para a Rádio Sociedade da Bahia. E na Rádio Sociedade eu lembro até hoje, você está me fazendo lembrar, Lei, do meu primeiro dia. Que coisa fantástica isso foi. Que coisa, hein? Eu tô dando risada porque eu tô lembrando das coisas. Olha, Show da Tarde, apresentado pelo Gilberto Vitória. Isso, Show da Tarde. Isso. Eu lembro do primeiro dia, como foi muito rápido, acho que foi numa quinta. Então você começa na segunda. Isso. Foi muito rápido. E eu era muito novo no rádio. Sim. Tem muita história agora que eu tô lembrando, você vai dar risada. Fique à vontade. A primeira frase, eu sentei com o Genildo. Eu sentei com ele na Rádio Sociedade da Bahia, por volta de 2 horas da tarde. Genildo me apresentou, aliás, me apresentou ao público e falou, Gilberto, quais as novidades que você traz para o programa Show da Tarde? Eu não tinha novidade nenhuma. Eu estava ali totalmente perdido. Nossa, não sabia nem por onde começar. Nada. Aí eu falei, Genildo, eu estou trazendo muitas novidades que no decorrer eu vou apresentar para todos. Genildo, tá bom, fica à vontade. Saiu do estúdio. Eu não falei nada com nada. Pronto. E fui levando o programa. Ou seja, travou totalmente, ficou nervoso. Não, eu não preparei nada. Eu era muito novo, nada. Sei. E uma coisa bacana que eu acho que eu trago para alguns novos radialistas, ou quem me escuta, eu era muito de improviso. Eu gostava do improviso. Isso eu acho que falta isso nos colegas hoje. O AM daquela época fazia com que você improvisasse bastante. É verdade. Então, esse foi o primeiro dia lá, e tinha um colega, que eu acho que o nome dele era Pastor. Mas não era Pastor não, era só o nome, Pastor. Sim. E ele foi me conduzindo. E tinha um quadro na Rádio Sociedade muito interessante, que era, eu não sei se Momentos da Minha Vida. Não, acho que é Minha Vida uma História. Acho que Minha Vida. Você está sabendo mais do que eu, né? Minha Vida é uma História. Minha Vida é uma História. E aqui alguns segredos. Sim. Eu não sei se bons ou ruins. Eu vou revelar para você. Nós recebíamos cartas, mas não recebíamos tantas cartas assim. Sim. E esse amigo Pastor, ele era muito brincalhão.
estúdio 2 horas. Esse quadro era por volta de 3 horas da tarde. Era Lembro. 4, eu não recordo. Lembro. Eu falei, pastor, eu não tenho história nenhuma agora. E fechava os olhos. Aí ele falava, entrava um comercial, ele falava, fale que tal pessoa saiu com tal taxista e aconteceu isso. Eu, pronto, já sei a história. E aí a história de 20 minutos contando uma história que na minha mente, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu revelar ao público, mas estou revelando pela primeira vez. Bom, já tem mais de 30 anos, 93, 2003, 2010, já tem quase 30 anos. Então eu posso revelar, muitas histórias eram criadas pela minha cabeça. Nossa! Muitas. E ele, claro, ele dava o início para mim, ele dava tópicos, sim. Mas ele só dava, a maioria era traição. E aí eu falei, pastor, chega de traição, conta a história, fale de alguma coisa sem ter traição, porque eu não tenho mais como inventar traições, eu quero uma outra história. Uma outra boa. Menina, mas que legal. Gostei de estar falando contigo. Tem muitas coisas, eu vou contar mais histórias daqui a pouquinho, mas senão eu vou ficar falando demais. Tá, isso certo. foi o meu início no rádio. Saí de um menino simples do interior. Alguns colegas já têm isso, já fizeram rádio, já começaram no rádio no interior. Eu não, eu vim do interior para a capital, para Salvador, e aqui eu comecei todo esse processo de rádio. Que maravilha. E aí depois você chegou a trabalhar na antiga 104. Logo depois da Rádio Sociedade da Bahia, aí ela foi pedida para a Igreja Universal. Eu fiquei durante 1 ano ou 2 anos ainda. Mudei depois do programa Show da Tarde, eu fiz Balanço Geral hoje, que era Genildo que apresentava, a Varela apresentava. Eu fiz durante 1 mês ou 2 meses o Balanço Geral. Depois eu fiz, menina, vou lembrar o nome agora, Notícias. Eu fui repórter de rua, fiquei um bom tempo no HGE. Sociedade contra o Crime, não? Era a Sociedade contra o Crime? Não, Sociedade contra o Crime era o programa, eu fazia... Era de hora em hora. O Rádio Repórter 4. Rádio Repórter 4, exatamente. Eu fiz um bom tempo com Edmundo de Carvalho. Sim. Ed Carlos, sim. Menina, você conhece todo mundo, que bacana. 3 anos de idade eu vi Rádio Sociedade. E aí eu fiz esses horários, fui mudando. Depois eu voltei para o Show da Tarde. Sim. Que foi meu último horário, o Show da Tarde, mas fiz Balanço Geral. Sim. E fiz Rádio Repórter 4, fiz HGE por um bom período. Sim. Cobri rua, repórter de rua. E Unidade Móvel VHF. Menina, que legal. Que bom que você está lembrando. Unidade Móvel VHF. Não sei se você conhece Carlos Mota. Sim, conheço. Já ouvia muito. Sempre quando eu saía de casa para ir para o Instituto de Cegos, eu não podia sair sem receber informação do Carlos Mota. Ele ficava muito na Secretaria de Segurança Pública, né? Você que na época era na Piedade, agora é no Centro Administrativo, mas na época era no CAB. Lembrei agora. Como eu era repórter de rua, primeiro eu fiz o Show da Tarde, depois fui Balanço Geral, e depois fiquei repórter de rua, e depois voltei para o Show da Tarde. Sim. E como repórter de rua, tem uma história engraçada. Hoje, fique à vontade. as pessoas conhecem, sabem que tem um Copom. O Copom é a Central de Polícia Militar da Bahia, que hoje é no Centro Administrativo. Sim. Na minha época, era ficha, era papel, e era no Quartel dos Aflitos, que era o Copom. Eu chegava lá antes de 6 horas da manhã e ligava de telefone público Orelhão, nessa época. Do Orelhão, para falar com Varela, entrar ao vivo da Central de Polícia. Sim, Central de Polícia, lembro. Eu sentava numa mesinha ao lado do Copom, né, naquele era permitido, e o comandante do dia
me dava algumas fichas para eu poder anotar as ocorrências. E ela entrava, Varela, estou aqui, Rádio Repórter 4, direto da redação, Central de Polícia, no quartel dos aflitos, que aconteceu na madrugada de hoje, isso. E orelhão, menina, imagine. Orelhão. No orelhão, imagine, né, nessa época. Na época, hoje tudo é celular. Hoje é WhatsApp, hoje é chamada de vídeo. Gente, eu tô velho demais. Sim, mas deixa eu lembrar aqui. É bom que eu tô lembrando. É bom, olha que recordação. No HGE, eu passei um bom período no HGE, no lugar de Oswaldo Maia, tá lá em Amargosa. Tem uma boa voz para você ouvir, Oswaldo Maia. Eu sempre estou ouvindo na Rádio Amargosa. Oswaldo Maia. Eu fiquei no HGE no lugar dele. O HGE você aprende muito sobre humanidade. Sim. Mas ao mesmo tempo você perde como repórter, depois eu me tornei jornalista também, sim, mas você perde a humanidade, a sensibilidade do humano. Sim. Por quê? Você começa a falar tanto de morte, tanto de acidentes, que entram lá pessoas feridas, pessoas que perderam seus membros e tal. E você trata com frieza. Isso é ruim para o repórter. É muito ruim. Eu acho que isso foi meu lado ruim. Porque eu fiquei quase 1 ano, 2 anos como repórter do HGE e eu vi que eu estava perdendo sensibilidade. Nossa. Mas eu me dei conta que eu perdi a sensibilidade quando entrou alguém que foi atropelado. É até ruim pro emocional do próprio repórter, né? Eu me lembro que Oswaldo Maia, eu me lembro de umas... Eu não me lembro qual foi a reportagem, mas eu me lembro de uma das reportagens que Oswaldo Maia fez, e ele entrevistando o povo no HGE, e ele, como Maia é muito sensível, ele acabou chorando, né, em um dos momentos, né? Então... Lá você ajudava também, tem o lado bom é que você ajudava as pessoas. Naquela época eu não podia entrar para ver os parentes, era muito difícil. Era complicado mesmo. Muito complicado o HG, muito complicado. E aí você ajudava, não, essa pessoa é minha amiga. Aí você chamava para a cabine do rádio, que ficava dentro da emergência do Hospital Geral, dentro da emergência mesmo. Sim. Depois tiraram, acho que proibiam, não sei. Eu nunca mais soube. Eu sei. E aí você levava a pessoa para lá, você conversava e depois você encaminhava ela para ver o parente, né? Então isso facilitava. Pronto. Esse é meu lado triste, assim, do rádio, que eu perdi um pouco a sensibilidade, mas graças a Deus eu recuperei depois. Porque é muito triste você, como uma pessoa que foi queimada, 90% do corpo, você entrevistar, entrevista sabendo que no outro dia a pessoa ia morrer. Então isso me magoou depois. Eu mesmo fiquei triste comigo mesmo. Eu digo, meu Deus, o que é que o rádio está me fazendo? Mas graças a Deus saí desse setor, graças a Deus saí. E da Rádio Sociedade da Bahia, eu fui fazer o show voltei a fazer o show da tarde. Finalizei depois que a Igreja Universal comprou, fiquei mais 2 anos, que antes era de Pedro Irujo, não sei se você lembra, é Sistema Nordeste de Comunicação. Eu fui para Salvador FM. Antes da Rádio 104. Eu lembro. Eu lembro. E na Salvador FM, era engraçado que eu fazia Salvador Mania de Pagode. Isso. Que não tinha nada a ver comigo, mas eu... Não era a sua cara. Não era, mas eu fazia como eu gosto aos domingos. Salvador Mania de Pagode. Sim. Eu estou na dúvida agora, mas tinha um programa aos domingos. Show das Praias era na FM 104. Era na 104, o Show das Praias. Mas na Salvador FM tinha algum programa também. Eu me lembro de um programa que era de segunda a sexta, ou segunda a sábado, me parece, que era o Manhã Total, que por sinal era muito bem apresentado pelo saudoso Geraldo José. Eu era pequena ainda também. Não, mas essa aí não, eu peguei depois. Pegou depois, não foi? Peguei depois. Peguei depois de Geraldo José. Manhã Total, lembro sim.
Mas eu peguei depois. Eu não lembro qual era o programa que eu fazia lá, olha só. Eu sei que Salvador Mania de Pagode. Sim. Eu fazia, mas o dia de domingo eu não lembro. Eu fiz muito aos domingos. Eu sempre sim. Tá. Mas era um prazer trabalhar na Rádio Salvador FM. Eu fiquei um bom período na Salvador FM, depois eu voltei para Excelsior. Na Excelsior foram 3 períodos. Sim. Aí voltei para Excelsior e, paralelo à Rádio Excelsior, eu fazia no programa eu fazia no período da manhã, depois na Excelsior, na segunda vez que eu lá estive, eu fiz noticiários. Eu esqueci o nome do noticiário. Era Plantão RCR7 Notícias, eu acho que é isso. Gente do céu, tô besta com você, tô passado. Era isso mesmo. Plantão RCR7. Plantão RCR7 Notícias. Gente do céu. Como Naná Moreira, você tá me fazendo agora. Lembro de Naná Moreira. Naná Moreira, que era minha chefe, minha coordenadora. Sim. Edmundo. Não. É o pessoal do esporte que eu gostava muito. Mário Freitas, Dito Lopes. Tá lá até hoje na Excelsior. Tem uma camisa do Bahia de Tito Lopes. Se ele estiver ouvindo, Tito, tem sua camisa que você me deu do Bahia. Mas era uma colega de rádio. A única camisa do Bahia oficial que eu tenho foi Tito Lopes deu. Isso em 97, 98. Caramba! Ou 2000, não lembro. Eu confesso que a data exata, o período, não lembro. Mas de 97 a 2000, acho. Tito Lopes. Ele cobriu Bahia, se eu não me engano. E aí me deu essa camisa. Era Bahia. Era Bahia. Pronto. E lá eu comecei também, paralelo, na FM 104. Sim. E fazia um programa muito legal. Era Madrugada Tem Vida. Meu Deus. Madrugada Amiga. Não. Era de manhã? Não, de madrugada. Eu fiz de manhã depois. Mas no início, logo, eu fiz de madrugada. De madrugada, né? Era um programa que saiu até no Jornal à Tarde, na época. Salvador ganha vida nas madrugadas. Sim. Porque eu colocava as pessoas para participar, brincava bastante no rádio. E uma coisa boa naquele período, não tinha xingamento. Não Olha tinha palavrão. Isso, não tinha, não, jamais. Verdade. E hoje eu ouço que as pessoas falam palavrões no rádio. Deixa triste. É triste isso, muito triste. E eu fazia madrugada, muita gente entrava no ar, estava ao vivo para ganhar brindes. Eram brincadeiras legais. E não tinha palavrões e era bacana. Muito gostoso muito de fazer. Legal. Depois eu fui fazer Alma Gêmea. Sim, eu lembro. FM 104. Desse programa. Que tinha uma música de Fábio Júnior, para quem tá Lembro. Era utilizado como um BG de fundo. Eu lembro. Alma Gêmea. E depois eu fiquei no lugar de... Eu esqueci, agora eu comecei a fazer o Programa de Amor. Programa de Amor. Que legal! Eu me lembro que Tina Campos fazia o Programa de Amor. Depois a Vera Mota também chegou a fazer. Mas acho que Vera foi depois. Vera foi depois. Ou foi bem antes de mim? A Tina foi minha colega de rádio, da emissora, FM 104. Foi a nossa entrevistada. Foi a nossa Agora, primeira Vera, eu acho que foi bem antes. Antes, né? Tô na dúvida. Tem histórias para contar. Eu posso revelar todos os meus segredos do rádio? Fique à vontade. Sério, vou revelar segredos agora. Pronto. A FM 104, ela era em Brotas. Sim. E depois mudou para o prédio do Jornal à Tarde, assim que faleceu Sérgio Simões, que era o dono da FM 104. São 3 irmãos, Renato, Sérgio e Cínio Simões, do grupo à Tarde, sendo que Sérgio era da FM 104. Como faleceu, a rádio foi para a sede do Jornal à Tarde, e até hoje, mas mudou o nome para Tarde FM. Sim. Nesse período eu fui fazer jornalismo, a faculdade de jornalismo, me tornei também jornalista profissional. E lá, ainda na FM 104,
eu fazia das 10, eu pegava Alma Gêmea, das 8 e até as 2 da manhã, porque tinha o programa de amor. Sim. Nesse período do programa de amor, as pessoas também, alguns, meu ex-chefe Leleco Júnior, que hoje é pastor. Leleco, grande Leleco. Ele vai saber agora, algumas pessoas iam para o estúdio. Visitavam o estúdio. Era proibido. Mas o taxista que me pegava às 2 da manhã, e aí posso trazer alguém? Eu falei, traga as pessoas para conhecer. Aí ficava lá, no estúdio. E como a Tarde FM era muito, o movimento era muito grande lá na redação, os repórteres, as pessoas que ficavam na parte do térreo, que era do jornal à tarde, queriam também ficar lá em cima em alguns momentos. Então rolava festa. Na hora do programa de amor, rolava festa por lá. Em casa, o ouvinte que estava em casa, estava rolando as músicas lentas. Caramba! Coisas gostosas. E dentro do estúdio, porque a gente na mesa de som tem como você colocar música determinada para ir para o ar. Sim. E dentro do estúdio, para as caixas de som, você colocava uma música diferente. E rolava a festa. Nossa! Enquanto as pessoas estavam ouvindo música romântica fora, e dentro do estúdio, estava tendo tipo uma balada. Com a turma do Jornal à Tarde, que subia para se divertir. Coisa, gente! Aí estava o momento do horário das horas de silêncio. Aí abaixava a música. Olá, boa noite, programa de amor. 10h20 da noite, tudo bem com você? Continue ouvindo o nosso programa. Agora, um exemplo, roupa nova. E aí tocava a música. Pronto. E continuava a balada. Continuava a festa. Que legal. Que maravilha. Eu recebi muitas ligações, isso era bom. Muita gente desabafava, muita gente querendo namorar, muita gente... maravilha. Era uma coisa boa. Era um período muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. E a magia do rádio. Eu acho que naquele período o rádio tinha uma magia muito grande, que as pessoas queriam descobrir como era o locutor. E hoje, essa coisa de internet, você vê o estúdio. Eu não sou muito favorável, não. Mas a tecnologia, a gente tem que pensar, ter outros pensamentos. Mas as pessoas, como é esse locutor? Meu Deus, ele deve ser alto, moreno, 2 metros de altura. Tem gente que pensa isso. Muita gente pensa isso. Muita gente pensa. Quer que eu conte? Eu só estou contando segredos ruins. Quer que eu conte outro segredo ruim? Adoro essa coisa de revelar. Depois de 30 anos eu vou revelar. Meus ouvintes vão me matar agora. Tinha um momento no rádio, isso já era durante o dia. Não era de noite, não. Horóscopo. Sim, horóscopo. E, né? Tinha momentos que não tinha nada para ler de horóscopo. E agora chegava o quadro do horóscopo. O que é que eu ia fazer? Bom, ok. Pegava alguma revista que tinha lá a gente recebia muita revista, era Abril, muita revista de fofoca na época. Naquela época. E pegava a sua coruja 42, sua coruja o azul, seu número de sorte, né? E aí você ia criando. As pessoas que viveram ouvindo o horóscopo agora vão me matar. Mas era verdade. Era verdade. Alguns a gente lia mesmo das revistas, outras não tinha revista, a gente criava. O locutor tem que criar. Mas o período bom, minha querida, um período muito bom. Da rádio da FM 104 também tinha o programa de amor, que tinha momentos da minha vida. Era um quadro muito interessante, que as pessoas contavam suas histórias. Sim. Porque eram 3 concorrentes na época, não sei como está hoje, mas na época era programa de amor na FM 104, programa Relax na Itapuã FM, com Ney Araújo, e Momentos de Amor na Piatã. Ou seja, 3 concorrentes que têm um bom romantismo todo. Eu acho que se juntavam vocês, colegas, para fazer um programa desses, nossa. E eram parecidíssimos. Muito. A voz, o programa em si tinha
histórias de carta. O nosso quadro era Momentos da Minha Vida. Sim. Tinha tradução das músicas. Sim. E a luz, recados, aquela coisa gostosa. Sim, então os três faziam a mesma coisa. Sim. Então eram três concorrentes. Na época. É engraçado. Engraçado que eu, quando era pequena, eu ficava mexendo no dial. Eu ficava mudando de estação. Ora ia para Itapuã, ouvir o programa Relax. Ora ia para Piatã, ouvir o Momento Gemô. E ora ia para 104. Ou seja, eu passeava. E aí, ou seja, Ney Araújo. Quando eu ia para Ney Araújo, a mesma coisa. Com a mesma desenvoltura. Nossa! Aí eu ia para o Momento de Amor, meu Deus do céu. Com os recadinhos, com aquela coisa. Tudo. Aí, quando eu vou para 104, eu ouço você. Muito legal isso. Muito legal. Gente. Muito bacana. Depois do Momento de Amor, eu comecei aí, a rádio foi se transformando, mas antes de mudar para Tarde FM, foi até minha monografia na faculdade de jornalismo. Sim. Foi a mudança da classe da FM 104 para a Tarde FM. Sim. Mudança de público C, D para A, B. Porque eles queriam essa mudança de público. Hoje em dia acabou isso. Mas na época tinha, né, a classe, vamos dizer assim. Hoje em dia acabou. Sim. Essa definição de C, D, A, B para quem ouve rádio. Sim. Antes dessa mudança, eu fui transferido para fazer aos domingos. Fiquei sendo folguista, porque durante a semana eu apresentava, comecei a apresentar também alguns informes, mas eu fui fazer o Show das Praias. Sim. Esse programa me deixava feliz. Show das Praias. Só não virada de ano, que me colocavam para fazer virada de ano, sempre que o virada de ano é com chiclete com banana. Show ao vivo ou gravado de 2 horas com chiclete com banana. Sim. Virada de ano. Mas Show das Praias era muito legal, porque eu saía do programa romântico, as pessoas me conheciam como Gilberto Vitória, o romântico, né, aquela voz bonita e tal, para Show das Praias, que é alta astral, que é lá pra cima, sua entonação. E sem contar da vinheta, né? Show das praias. Ai, que maravilha. Tinha que entrar rasgando, tinha que entrar com tudo. Com tudo. Tem que abrir a sua voz ali. Você tinha que acordar quem estava dormindo e quem estava na praia. Exatamente. Tinha que se divertir pra valer. Exatamente. Mas era líder de audiência também, eu gostava. Aí depois houve a mudança para a Tarde FM. Isso. Na Tarde FM, infelizmente, demitiu muita gente. Eu fui um dos últimos a sair. Como eu já fazia jornalismo, sim. Aí eu e Leleco Júnior, aí eu tenho algo a dizer, isso eu quero que fique registrado aí. Que eu criei junto com o Leleco Júnior Minuto à Tarde, que está até hoje. Minuto à Tarde, é verdade. Tá até hoje você escuta a rádio à tarde, assim, você vê Minuto à Tarde. Isso. E naquela época era eu sozinho. Que fazia. A gente fez o projeto e mandou para algumas emissoras. E eu era o que fazia a redação, eu que gravava o Minuto à Tarde, eu que editava o Minuto à Tarde. Hoje tem alguém que faz que redige as notícias, alguém que lê as notícias e não precisa mais enviar, não precisa mais editar, porque é ao vivo. Vai ao vivo pro interior. Eu fazia 3 em 1, 3 funções em uma. Sim. Era um período bacana. Aí, essa foi minha penúltima emissora, foi a Tarde FM, com o Minuto à Tarde. Sim. E no último período, eu fui para Band News. Sim. Aí na Band News era o âncora, acredito que esse período você não ouviu, a âncora do programa eu pegava 4 da tarde, mas 6 horas da tarde no rádio. E eu saí por causa da política. Entendi. Do rádio, porque eu já fazia a participação de mestre de cerimônias, que é o que eu faço até hoje. E na Band, como eu era o âncora,
E teve mudança de governo, eu precisava me apresentar ao novo governo, que estava isso em 2006. Sei. Eu não conhecia ninguém. Aí eu falei para a nossa diretora da Band, olha, vai ter a diplomação no TRE e eu preciso sair mais cedo. Ele, não, agora você não vai ter a diplomação. Eu falei, não, mas é meu ganha-pão depois daqui. Então eu preciso fazer. Não, você não vai. E ficou uma semana essa coisa de vai ou não vai, vai ou não vai. Não vai. E na minha mente já certo que eu iria. Meus colegas achavam que não, todo mundo da Band não, achava que não iria sair. E pegou no dia da diplomação no TRE. Diplomação é um período antes de tomar posse o governo, ou prefeitura, mas na época era o governo. E eles têm uma solenidade muito grande no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, onde eles são apresentados, eles recebem o diploma, que podem tomar posse no dia 1º. E eu sempre fui o mestre de cerimônia do TRE. E eu sempre não, um período já tinha um período bom como mestre de cerimônias. E aí eu saí mais cedo, levei meu paletó para a Band, meio-dia, cheguei lá meio-dia, deixei lá no armário, perto do armário, um local onde a gente guardava as coisas. Quando deu 3 horas, eu falei para minha chefe, ela está até hoje lá, Zuleika, é a diretora da Band Ferrugem. Falei, minha amiga, eu estou indo. E aí, da rádio era Silvana, que hoje está na Sociedade da Bahia de manhã. Isso. Mas ela é minha chefe também na rádio, e Zuleika do sistema todo da Band. Ó, se você for, Gilberto, ela vai lhe demitir. Eu falei, vamos ver. Mas eu sabia que ele seria demitido. Fui, no outro dia eu voltei. Foi a primeira emissora que eu fui demitido. Aí no outro dia, quando deu 3 horas da tarde, não, você está demitido. E foi minha última emissora de rádio. Foi a Band News. Essa você não conhecia. Então eu estive na Excelsior por 2, 3 períodos, na Rádio Sociedade da Bahia. Depois na Salvador FM, FM 104. E por fim, a Tarde FM, por fim, Band News. E depois eu entrei como mestre de cerimônia, cerimonialista, celebrante de casamento, e estou até hoje nisso. Mas um dia, quem sabe, eu possa voltar para o rádio. Até porque história, minha amiga, todos nós estamos com saudade de te ouvir. Algumas pessoas me perguntam quando é que eu vou voltar para o rádio. Uma coisa que me deixou muito feliz, como eu sou mestre de cerimônia, tanto do governo, como prefeitura, como órgãos públicos, privados. Eu estava no Campo Grande agora este ano, no 2 de junho. Isso me deixou muito feliz. Uma senhora com a filha, ela já era bem grandinha, me encontrou e falou, você apresentava Madrugada Amiga na Excelsior. Caramba. Então, meu filho falou, não acredito, eu era só que participava no ar. Isso me deixou muito feliz, que ela reconheceu pela voz. Que legal. Isso tem mais de 30 anos, tem quase 30 anos. Que legal. E ela reconheceu junto com a filha falou que era novinha e participava também. Eu fiquei com muita emoção, fiquei muito feliz. Muito feliz. Maravilha. Me conte, o que é que você quer ouvir mais que eu já falei muito, minha querida? Pronto. Gilberto, você estava falando sobre as trocas de fonemas, né, que você teve, né? E me diga uma coisa, você já passou por uma fonoaudióloga? Como foi assim? E outro segredo meu, eu ainda troco as letras. Só que ninguém percebe. Por quê? Percebe. Eu dentro de mim, na minha consciência, vem querendo falar percebi. Ninguém percebe. Só que eu mesmo forço, porque eu sei que percebi errado. Aí começa a forçar, percebe. O B eu puxo. Então percebe. Você articula para não acabar não transparecer que é o P. Só que como já tem muitos anos, então muita gente não percebe. Que eu articulo algumas palavras melhor. Lá atrás eu não passei por fonoaudiólogo, mas eu tive um curso de oratória, foi 2 dias somente, mas eu aprendi muito nesse curso, isso há muitos anos. Aprendi uma técnica boa, é você colocar o lápis entre os dentes e ler textos com os lábios, ou caneta, algum objeto entre os dentes, ler. Depois você tira e começa a articular. E aí exatamente era essa pergunta que eu ia fazer para você, porque assim todo profissional que utiliza a voz, né, que trabalha em rádio, seja locutor, seja qualquer outro profissional, né, a gente usa um instrumento muito valioso que é a voz. E era exatamente o que eu ia saber, se você tinha
ou tem hábitos de preparar a voz antes de você fazer a sua locução, enfim, tudo? Não, eu usava essa técnica do rádio logo depois do curso. Fiquei um período usando, mas depois parei. Eu sei que alguns colegas, eles têm a mania de mexer o braço, ou gargarejar, ou... Sim. Tem uma coisa que eu faço, mas não sei se isso ajuda ou não. Sim. É beber água natural. Mas não sei se isso é tanto que hoje eu tomar uma festa à noite, se eu beber uma cerveja ou algo gelado à noite, no outro dia minha garganta, eu sinto que ela fica com vontade de inflamar. Inflamar. Ou seja, você tem aquela vontade de pigarrear. Isso, por causa do gelado que eu bebi na noite anterior. Sim. É porque geralmente ela causa... É porque o gelado, ele causa um choque térmico na garganta. E o correto mesmo, os fonoaudiólogos recomendam muito você beber água natural, líquido natural, porque se você beber água gelada, aí ele cria excesso de muco e causa, digamos que uma secreção na garganta, e aí você fica com aquela vontade de fazer aquele velho ruído que é você pigarrear, e é muito chato isso. Exatamente. Eu acostumei com isso, de não beber água. Não é que eu não bebo bebo gelado, eu bebo gelado. Mas eu já acostumei tanto a beber natural que eu não sinto mais. Tipo, se não tiver gelado. Vontade de beber água gelada. Porque você está acostumado. Eu também, Gilberto. Eu também tenho esse costume de beber água natural, que é o que. Aí vai a dica até para quem quer futuramente fazer trabalho com rádio, que isso é muito importante, gente, que a voz, ela é algo assim muito, sabe, muito importante. E se você beber água gelada, aí vai prejudicar. Com certeza. A dica que eu dou hoje é essa: ou colocar a caneta, ou lápis, ou algum objeto na boca e ler textos com os dentes cerrados, vamos dizer assim, e depois você tira. A voz melhora, isso com certeza. Principalmente trabalhar a dicção, né, também. A dicção. O D, quem tem esse problema também de troca de letras. Troca de fonema. Eu comecei a forçar. Eu precisava forçar, eu precisava vencer na vida. Como eu falei lá atrás, eu era de família muito pobre. Muito pobre. E eu vim para Salvador pensando uma coisa e era totalmente diferente. Eu pensava em crescer. E pensava em ser alguém. E isso me levou a tomar alguns cuidados e a querer melhorar a cada dia. Então, falar errado, às vezes eu falava. Outra coisa, no ar, quando eu errava, eu não voltava. Deixa eu lembrar uma frase aqui que na Rádio Excelsior da Bahia, você está ouvindo o programa Madrugada Amiga. Agora são 3 horas da madrugada. Eu podia falar agora são 3 horas da madrugada. Continuava 3 horas da madrugada, vamos lá, vamos continuar nosso programa e nada de voltar. E passava, ia passando, pronto. Eu conheci muitos colegas hoje, você me fez lembrar de muitos aqui. Otton Carlos, uma pessoa queridíssima. Tina Campos, que você falou aí, pessoa maravilhosa. Oswaldo Maia. Uma dica que eu dou para os novos profissionais, aqueles que estão ouvindo a gente. Não tem nada a ver com as pronúncias, mas tem que a ver com a pessoa. Não xingue no rádio, não use palavrões no rádio, mesmo que esteja muito comum. Isso. Dentro de casa, fora de casa, eu particularmente não gosto, mas não use palavrão. Não. Mas não é palavrão, hoje em dia todo mundo fala. É palavrão, não fale, meu filho. De qualquer forma E eu não sei como é que os diretores, os que administram o rádio, permitem isso hoje em dia, né? Não tem cabimento nisso, né, Gilberto? Hoje em dia, não, aí eu já vou partir, eu já iria partir para a forma crítica, eu não quero. Mas hoje em dia, se tiver entrando dinheiro, meu filho, pode estar como for, tá ótimo. Aí para os donos de emissora,
tá tudo beleza, tá tudo ótimo. Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Enfim. E você me conte sobre você. Vamos lá, então. Ó, a outra pergunta que eu quero fazer a você faça. Qual foi a música que te marcou e que tocava no rádio naquela época que você pensou assim, pronto, se eu ouvir aquela música, eu viajo no tempo? Tem duas. Ela veio aqui agora na minha mente, ó. Então, com certeza são elas. Duas músicas. Deixa eu ver se, uma é Oswaldo Montenegro, Lua e Flor. Sim. Lua e Flor, música linda. É linda demais. Eu sempre que no programa de amor eu tocava muito Lua e Flor. Muito, verdade. Então essa música ficou na minha mente. E outra que eu gostava, essa eu cantava. Eu abri o microfone e cantava. Outra coisa, radialistas, colegas locutores, não cantem quando a música tiver, porque muitos locutores gostam de cantar. E eu cantava. No final, no final da música, principalmente. As pessoas querendo gravar, que eu sabia que as pessoas gravavam em fita cassete. E aí vem o locutor e no final canta. Tinha uma música, me ajude aqui, minha amiga, porque a música é linda. É de Rio Negro Solimões, não. É uma dupla, ela não existe mais. Ai, meu Deus. Rick Renner, não. Perfeito! Você é ótima. Que maravilha você. E que a música era há um jeito lindo de me olhar no olho. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Essa música é fantástica. Na época era sucesso. Eu sei que eu cantava essa música, adorava ouvir essa música. Tocava muito essa música. Rick Renner. Sim, Rick Renner. Acho que um morreu, não foi? Oi? Acho que um dos dois morreu. Não me lembro, não sei. Só sei que eu acho que eles se separaram, alguma coisa assim. Então, ela é demais, Rick Renner. E Oswaldo Montenegro. De Oswaldo Montenegro. Essa música é linda, viu? Muito bonita. Gilberto. Mas sou bom? Sou bom? Gostou? Gostei, muito bom. Ficou ótimo. Gilberto Vitória, como era o relacionamento entre você e os ouvintes? Muito bom. Adorava. Principalmente porque eu trabalhei num bom período, trabalhei tanto na rádio Excelsior como na rádio na FM 104, alguns períodos eu trabalhei no período da madrugada. Então, meu contato, e durante a noite também no programa de amor. Então, meu contato com o ouvinte era direto, porque não tinha telefonista. A telefonista só ficava durante o dia. Sim. À noite, de madrugada, não tinha. Sim. Então, era meu contato direto. E eu atendia as ligações. Com exceção na Excelsior tinha. Sim. E na Rádio Sociedade também tinha telefonista de madrugada. Sim. Ele era o operador, ele que atendia. Era Gilberto Salles. Uma turma boa. Então, a gente conversava, ficamos, tanto que nós criamos um grupo, Amigos da Madrugada, ficamos amigos e íamos para as casas de 3 em 3 meses, se eu não me engano, reunião dos amigos da madrugada. Nos reuníamos em vários lugares em Salvador. É tipo uma festa, uma confraternização. Tá? Muita gente, pessoas que a gente nunca se via. Quando chegava lá, eu sou ouvinte, e ia pra festa. E era aberta. Na casa de algum ouvinte. Que cedia esse espaço. Eu sei que ele reunia na Barra, na casa de um ex-general do Exército. Ele abriu o salão de festas. Ele era poeta, ele declamava durante a madrugada. Eu lembro que em Pernambués, na casa de uma pessoa também, de ouvinte pernambués, no Garcia, não sei se você já ouviu falar, Doçura do Garcia. Sim, uma Doçura, lembro. Doçura, uma pessoa muito querida. Eu não conhecia pessoalmente, mas ela participava dos programas também da Rádio Sociedade também. Era um ouvinte assíduo, nunca mais eu ouvi.
ela já está morando em Lauro de Freitas. Ah, sim. Perto de Lauro de Freitas, para o Flamengo Lauro de Freitas. Eu tenho contato com ela de vez em quando, é a única que eu tenho mais contato daquela época. Então meu contato com os ouvintes era assim, muito bacana. Tanto que o segredo que eu revelei, que Leleco, meu ex-coordenador, não sabe, e os diretores da rádio não sabem, só o porteiro sabia e o taxista, que levava pessoas para assistir ou participar ao vivo, mas sem ninguém saber. Ficava lá no estúdio. Que legal, viu? Era muito legal. Ai, que ótimo. Gilberto, quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio? Vamos lá, estamos conversando com Gilberto Vitória, refeito aqui o contato, né? Mas vamos lá. A pergunta que eu faço para você quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio? Primeira pessoa que deu oportunidade no rádio. Isso. Como mentor, eu já falei que uma pessoa muito querida, Otton Carlos, que Otton me acolheu muito bem. Otton fazia a Rádio Sociedade e me acolheu muito bem lá, e foi ele que me levou para a Rádio Sociedade. Mas a primeira pessoa é Padre Aderbal Galvão, junto com a irmã, se eu não me engano o nome dela é a irmã Patrícia. Ela não mora mais aqui, eu não sei se está ainda conosco. Ela era a vice-diretora, vamos dizer assim, da Rádio Excelsior. Isso em 93, 94, algo desse tipo. Então, que abriu rádio aqui em Salvador, Padre Aderbal Galvão e irmã Patrícia. E na Rádio Sociedade foi Otton Carlos que me levou até Genildo Lavinsky. Genildo Lavinsky que deu essa oportunidade em rádio, né? Genildo lá na Rádio Sociedade da Bahia. Isso. E Padre Aderbal Galvão, que era o diretor até hoje, eu acredito. Da Bahia, da Rádio Celso. Isso. Na verdade, eu estava fazendo curso de radialismo na Fundação Conde de Cairu, e aí eu precisava estagiar. Esses foram os 8 colegas, o nome da galera que é Mota, tinha um menino da Transamérica, Marcelão da Transamérica. Sim. O outro foi para a TVE, da IRBEB, aliás, a educadora. Sim. Mota, eu esqueci o nome dele, Mota. Eu esqueci o nome do meu amigo. Se ele estiver ouvindo. E aí nós fomos uns 8 lá para a Rádio Excelsior fazer um estágio. Esses 8 só ficaram 2, eu e um outro colega, e depois eu fiquei acabando sendo contratado. Legal, que maravilha. Na Excelsior. Gilberto, qual foi o momento mais forte de todas as lembranças pelas emissoras que você passou? Eu confesso que essa pergunta me pegou de surpresa agora, porque não tem um momento forte. Mas essa mudança da Rádio Excelsior para a Rádio Sociedade, para mim foi uma surpresa, porque eu era, vamos dizer assim, desconhecido. De hora para outra, naquela época, a Rádio Sociedade da Bahia era a maior emissora Norte e Nordeste aqui, a Rádio Sociedade. E eu fui apresentar o Show da Tarde, que era o programa de maior audiência. De maior audiência do rádio, né? Na época... Era Cida Novaes, ela saiu na segunda-feira, o Genildo falou, você vai assumir esse programa. Então, foi um impacto grande na minha vida. E depois, na mudança da FM 104 para a Tarde FM, que foi de uma rádio, vamos dizer, popular para a rádio de notícias, uma rádio classe B, vamos dizer assim. Deixa eu contar um fato agora que você me fez lembrar. Eu sempre tive vontade, mas nunca pedi. Nas emissoras de rádio sempre eu fui convidado, é incrível. Mas eu nunca pedi para trabalhar. E eu fui na Globo FM, eu sempre tinha vontade, hoje é GFM. E aí, Antônio Carlos me chamou na Globo por 2 períodos para eu trabalhar na Globo FM. Menino, eu saí de lá e, se estiver vendo agora, ele vai saber, eu chorei, mas eu disse não. Meu Deus. Era meu sonho, nunca pedi, fui convidado, fui até lá, e ele falou, você
como eu trabalhava já em eventos, eu falei, eu não tenho como, porque o governo viaja muito e eu vou faltar muitos dias. Ele não tem problema. Você viaja e volta. Eu sabia que não ia dar certo isso. Porque no primeiro mês poderia dar certo, mas no segundo mês os colegas iam cobrar. Então, como é que ele pode viajar 2, 3 dias na semana e fazer tudo? Não ia ficar bem. Então ele disse, não, olha que loucura, você me fez lembrar agora isso aqui. Eu fui convidado para uma emissora que eu sempre tive vontade de trabalhar. Nunca pedi a ninguém para ir trabalhar. Fui convidado. E quando eu recebi o convite, eu disse, não, infelizmente eu não vou aceitar. Eu fui até ele, lógico, por cortesia e educação, fui ver a proposta e disse não. O salário era ótimo, tudo ótimo, mas eu estava já encaminhando para o inspetor de eventos. Então, infelizmente. Muito complicado. Mas se eu estivesse lá, eu acho que você não ia me entrevistar, tá? Então foi uma coisa boa, porque eu não seria a voz marcante do rádio. Porque eu estaria no rádio até hoje, não sei se minha voz estaria tão bela como era antes, então você não ia ligar para mim. Então... Ai, Gilberto. A outra pergunta que eu quero fazer para você, Gilberto, antes de você ser um locutor, do tempo que você era ouvinte, assim, ou até hoje, né? Você tem algum dos locutores, ou um locutor ou locutora que você se espelhava? Sim. Antes, não. Antes eu não tinha essa magia. Eu queria trabalhar no rádio, mas não tinha um locutor específico ou um programa específico. Eu sei que eu ficava na aeronáutica, eu fui ser soldado da aeronáutica. E lá ficava durante a noite imitando os locutores. Imitava muitos locutores, não recordo quem. Mas quando eu comecei a trabalhar, como eu te falei logo no início, Otton Carlos. Eu comecei a imitar. Eu acho que foi o que mais você imitava, né? Eu imitei mesmo, porque foi tanto que ele chegou um período e falou pra mim, eu peço pra você não me imitar mais. E ele era de outra rádio, depois foi pra Excelsior, se não me engano, e lá ele falou comigo, não me imite, porque você está me imitando. Mas eu sou seu fã, eu gosto, então... Eu lembro como é. Mas lógico que aquele... No início você... a gente... Mas depois você muda, mas no início você puxa alguém, né? Você tenta imitar alguém. Puxa, isso acontece até comigo, até hoje, quando eu vou fazer aqui na Rádio Nova Visão, a gente tem um programa esportivo, e eu me espelho muito em um colega que eu acho que também você deve conhecer, que é o Noel Tavares. Noel é meu amigão, Noel Tavares. Nossa, deixa eu contar o segredo, Noel. Pode diga. Perguntar ele, Noel Tavares. Eu não sei, eu tô confundindo se foi Noel Tavares. Não, Noel eu sei quem é, claro. Mas eu não sei se foi ele que participava do meu programa na Rádio Excelsior, ou foi o menino que está lá à tarde. Eu esqueci o nome agora. Ele estagiava, ele dava flashes no meu programa na Rádio Excelsior. Eu não sei se Noel trabalhou ou foi um mês ou 2, e depois foi para a Rádio Sociedade. Depois foi para a TV Itapuã, depois a Rádio Sociedade. Sim, isso mesmo. Todo. Isso mesmo. Noel Tavares, quando eu faço um programa esportivo aqui, eu tenho essa inspiração por ele. Parece que tudo automatizado. Acho que de tanto ouvi-lo eu acabo puxando também, sabe? E isso acontece. Como você falou de esporte, uma curiosidade, eu trabalhei em todos os campos do rádio, todos. Que maravilha. Eu fui de locutor romântico, locutor de programa de amor, locutor de pagode, locutor de show das praias, notícia, rua, repórter de rua, tudo. Fiz balanço em geral, tudo, menos esporte. A única área que eu não entrei foi esporte. Mas eu acho que eu ouvi uma chamada da Rádio Excelsior que foi feita até por você, da equipe Alto Astral. Eu acho que era você. Eu fiz muita chamada para os colegas radialistas. Sim. Que maravilha. Gilberto,
uma curiosidade. Um passarinho me contou que você, no esporte, era conhecido como Gilberto Rubro-Negro. E aí eu queria saber exatamente que isso diz alguma coisa, mas eu queria ter certeza em perguntar para você qual é o time do seu coração. Não, tem uma curiosidade quanto a isso. Eu sou Bahia, mas não sou mais fã do Bahia. Eu sou Bahia. Mas sempre fui Bahia. Meu nome é Gilberto Vitória, eu fui Bahia. Eu sou Bahia. Mas você é fanático, não. Eu torço pro Bahia, pronto. Mas eu fui o primeiro locutor do Barradão. Do Barradão. No Barradão tem um sistema de som. Sim. E na época, na Rádio Sociedade, alguém da Rádio Sociedade, não sei se Mário Freitas, falou: Gilberto, vão abrir lá um sistema de som, estão precisando de um locutor. Eu fui o primeiro locutor do estádio Manuel Barradas, Barradão. Caramba! Eu fiz 1 ou 2 jogos, depois saí, entraram outros lá, mas o meu time é Bahia. Mas por que essa pergunta? Eu tô curioso agora. Eu sou Gilberto Rubro-Negro. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque eu estava até acompanhando o time, na Rádio 104, onde você trabalhou, tinha uma equipe de esportes da 104, que era a equipe dos Galácticos. E aí, um dos meninos ficaram fazendo brincadeiras, né? Te chamando de Gilberto Rubro-Negro, né? Me disseram que você era conhecido. Olha só. Eu confesso que eu não recordo muito desse período. Acho que era a equipe dos Galácticos, se eu não me engano. Sim, naquela época. Eu achei que você era Vitória pelo sobrenome também. Não, o Vitória é sobrenome mesmo, é real. É Gilberto Vitória mesmo, sim. É nome mesmo. Certo. E a única parte minha com o Vitória é essa. Que eu fui o primeiro locutor do estádio Manuel Barradão. Gilberto, o que te fez você se apaixonar pelo rádio? A magia do rádio. A magia, né? Verdade. O rádio ainda tem essa magia, apesar de que muitos estão quebrando essa magia, colocando não sei se você é fã, colocar câmeras filmando o locutor ali no estúdio, porque parece um programa de televisão. O rádio, a magia do rádio, você sabe quem está do outro lado, como é a outra pessoa, curiosidade, isso tudo é bonito. É tipo um cara que eu sabia que era da televisão, mas depois foi pro rádio. E depois começaram a colocar uma câmera lá na Band, Boixá. Eu sabia que Boixá era Boixá. Sim. Por causa da Band. Da Band, sei. Mas no rádio era totalmente diferente. Eu gostava de ouvir Boixá. Sei. Ricardo Boixá. Sim, né? Ricardo Boixá. Ele era muito inteligente, uma pessoa muito inteligente. Verdade. No rádio. Então a magia que me fez ir pro rádio. A magia. Que legal, Gilberto. Não tinha ninguém na minha família, não conhecia ninguém. E a magia, a coisa de madrugada, estar lá com um fuzil na mão, um HK, sabe o que é um HK? É uma metralhadora. A aeronáutica, eu estava tirando plantão, às vezes com a bereta é uma pistola, eu tinha 18 anos, 19 anos, e ficava de madrugada falando. Tudo bem? Como é que tá você? Você dá pro rádio. E eu lá atrás, eu já vim do interior, e lá eu fazia shows, essas coisas, pouco, mas fazia. Gravações, mas nada de rádio, emissora de rádio não. Ai, que legal. Então, a magia. Eu acho bacana a magia do rádio. Maravilha. Tipo, agora eu quero me conhecer. Essa menina, meu Deus do céu. Se você tiver uma câmera, eu ia quebrar essa magia. E a gente vai ter que fazer eu vou fazer chamada de vídeo até pra você, né? Quem sabe aí. Legal. Bacana. Quem sabe a gente não repete esse papo. Gilberto, qual é a diferença de um rádio do passado para um rádio de hoje? Como é que você está vendo essa diferença? Me deixa triste. Primeiramente, o rádio AM acabou.
Acabou. Com essa coisa de você transformar a rádio AM em FM, a qualidade, isso melhorou a qualidade. Só que o rádio AM era a escola. Era realmente. Se você passou pela rádio AM, esse cara é bom. Esse cara, porque o rádio AM, antigamente, você tinha que ter criatividade. Você tinha que ter... você tinha que improvisar muito, mas muito. Bastante. E quando você ia para a rádio FM, você tinha uma bagagem muito grande. Hoje você entra, já direto na emissora, faz comentários sem nexos. Hoje muitos jovens, muitos meninas estão entrando no rádio, achando que é o dono da verdade. Concordo com você, Gilberto. Concordo. E você vê que não tem base nenhuma, apenas porque ouviam numa emissora maior ou no jornal, tá? Eles copiam, a maioria das notícias são copiadas das grandes mídias, reproduzem isso, e isso é a verdade. Não há senso crítico, não há pensamento. Mudou muito. Aí o pessoal fala que é saudosismo, né? Não, mas naquela época era assim. Não, naquela época você tinha que estudar, você tinha que ler muito. Bastante. Os seus comentários, você tinha que ter responsabilidade de falar sobre determinado assunto, porque você sabia que todo mundo está lhe ouvindo ali e você não falava por falar. Você tinha que ter um estudo, uma base. Hoje não, você fala e o xingamento também. Rola no meio, verdade. As pessoas xingam muito hoje no rádio, que horror. Eu não sou velho não, viu? Não, até porque você está falando para milhares e milhares de ouvintes, e hoje tudo isso que você está falando eu concordo plenamente contigo, né? O rádio musical praticamente são poucas emissoras hoje que é musical, né? Poucas. 3 ou 4, né? Eu não... uma outra coisa, eu não escuto no carro, eu não escuto rádio. Eu não escuto, eu viajo sem ouvir música. Porque essa coisa dessa mudança, eu não escuto mais, porque eu vejo são pessoas que falam muita besteira, bobagem, muita abobrinha, e eu não gosto. Sim. Não gosto. Entendi. Gilberto Vitória, eu quero agradecer a você pela sua participação. Há muito tempo que eu já não acompanhava você mais depois da sua saída das emissoras, e fiz esse projeto com muito carinho. Inclusive, a gente tem um quadro num programa que a gente faz, um programa esportivo chamado Dia do Cronista Esportivo, onde a gente faz as homenagens, e um dos cronistas que inclusive até passou pela Rádio 104, que me sugeriu, né, a fazer esse quadro, foi o Paulo Gomes. Me ajudou bastante, e até aí, graças a Deus, hoje eu estou fazendo esse projeto com todo carinho, e eu quero te agradecer pela sua participação, por todas as perguntas que foram respondidas, e era o meu desejo saber de toda a curiosidade sua, né? E como eu disse no começo, eu era pequena te acompanhando as emissoras que eu citei, e aí só tenho a te agradecer, porque o papo hoje no Vozes Marcantes foi bastante preenchido, e quero deixar os nossos microfones à sua inteira disposição. Se você quiser fazer mais alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Liliane, eu quero dizer somente que eu estou muito feliz. Você me fez recordar momentos bacanas, lindos, histórias. Adorei conversar contigo. Te desejo muita sorte. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada. E teu público, você está em parabéns, nota 10, por isso que você está fazendo. Muito obrigada. Essas pessoas, eu vou repetir mais uma vez, eu não sou velho, viu, gente? Mas isso é muito bom, resgatar a galera que participou do rádio em algum momento da história,
em alguma emissora, contar fatos antigos é muito bom, muito gostoso, muito saudoso isso. Você está de parabéns, parabéns mesmo. Quero lhe conhecer um dia, pessoalmente, tomar um cafezinho, um suco. Com certeza. E trocar outros papos. Diga a teus ouvintes que sucesso. E que divulguem bastante esse programa, porque eu sei que vai crescer muito. O rádio está precisando disso, de pessoas que, como você. Obrigada. Gosta do rádio, eu sinto pela sua voz, pela sua história. Muito obrigada. Você gosta do rádio, você ama o rádio, você ama aquelas pessoas que fazem o rádio. Ai, demais. Eu lembro, logo no início da minha fala aqui, eu comecei a falar, olha, eu lembro, aí você falava o nome da música, você falava o nome do programa, você falava o nome do locutor, do colega, e eu esqueci. Aí eu apresentei, aí eu sei, é tal coisa. Eu digo, gente, que legal isso. Bacana, parabéns. Aí eu fiquei encantado. Obrigada, Gilberto. Sucesso, minha linda, sucesso. Estou muito feliz, muito feliz. Obrigada, e eu vou convidar para você me ouvir em um dos programas, tá? Claro, evidentemente, se você não estiver fazendo evento. Eu agora fico fazendo, quem sabe o dia eu faço muitos eventos. Então, por exemplo, agora mesmo eu vou finalizar com você, mas já vou sair para fazer evento para o Sebrae. Então, eventos com as várias instituições, como cerimônia, celebração de casamento, tudo isso. Mas estamos disponíveis, sim, claro. Gilberto, vem aqui, eu vou com o maior prazer, tá? E vou mandar o link da rádio para você, para caso você não estiver fazendo nenhum evento e tal, aí você poder me ouvir. E, claro, me falar se você está gostando. E eu tenho um prazer de ser avaliada viu? Por você. Você é 10. Beijos. Obrigada, Gilberto, pela sua participação. Uma ótima tarde. Para você também, para todos os ouvintes. Tchau, tchau.